Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Paraná para o seminário Doença Celíaca, reconhecer para ter acesso às políticas públicas, por proposição da deputada Cláudia Pereira e promoção da Associação dos Celíacos do Paraná, a CELPAR. Queremos convidar para compor a mesa a excelentíssima senhora deputada Cláudia Pereira. Ilustríssima senhora doutora Lorete Kotze, gastroenterologista pediátrica e clínica médica, fundadora da ACELPAR. Ilustríssima senhora Solange Cristina do Nascimento, presidente da ACELPAR, Associação dos Celíacos do Paraná. Ilustríssima senhora Márcia Regina Message Gomes Dias, nutricionista conselheira do Conselho Regional de Nutricionistas, 8ª Região, representando o Conselho neste evento. Ilustríssima senhora Mariane Rovedo, nutricionista funcional e personal diet. Ilustríssima senhora Dinadeia Brandalize, psicóloga clínica, linha comportamental cognitiva, com ênfase em comportamento alimentar. Senhoras e senhores, abrindo este seminário, ouviremos a deputada Cláudia Pereira. Bom dia a todos. Eu quero manifestar a minha imensa satisfação de estar nesse evento com vocês, desejar as boas-vindas, agradecer a presença de cada um, agradecer já toda a mesa já nominada neste momento, agradecer as pessoas que tive contato ali fora, que me disse, não sou nutricionista, não sou médica, não sou psicóloga, mas sou uma pessoa celíaca. Então, quero agradecer a presença aí das pessoas que estão aqui, que vieram para, não só para aprender, mas muito mais para contribuir, né? Gostaria de reforçar o meu compromisso com essa questão, até porque confesso aqui que sou testemunha de uma pessoa muito querida, minha tia, que ela é celíaca, descobriu tardiamente, sofreu bastante tempo, até entender que aquela dificuldade que ela tinha tinha nome, era a doença celíaca. E ela, a partir de então, começou a fazer uma busca, se tornou uma autodidata, buscando informações no tal do Dr. Google, e aí acabou descobrindo que realmente ela tinha a doença celíaca, e hoje ela vive muito bem, mas com algumas dificuldades que, com certeza, várias pessoas encontram na sociedade de ter acesso a esses produtos. Então, eu fui perguntada ali a importância desse evento. Na verdade, a grande importância é a contribuição e a troca de informações, né? Acabei de comentar ali que antigamente havia uma dificuldade de entender o que era diet, o que era light, né? E hoje é tão fácil, as pessoas já compreendem. E hoje nós também precisamos chegar nesse ponto de informação, que é o ponto de saber o que é a doença celíaca, as consequências que ela causa, as políticas públicas que estão à disposição da população celíaca, dessas pessoas que precisam desse auxílio, e para isso nós precisamos trocar informações. Eu tenho certeza que esse não será o primeiro, não será o único, mas é o primeiro de vários outros encontros, de várias outras ações que nós faremos aí para que nós possamos descobrir uma forma, um caminho de poder contribuir um pouquinho mais com essa causa aí, que é tão importante e que, às vezes, pela falta de conhecimento, a gente não chega aonde nós podemos chegar. Então, quero mais uma vez agradecer, desejar as boas-vindas a todos e que nós tenhamos um excelente dia de trabalho. Muito obrigado, deputada. Queremos agradecer às empresas que apoiam este evento, Festival Supermercados, Share e Brownie da Lully. Vamos dar início ao nosso seminário falando sobre uma das maiores dificuldades que é o diagnóstico da doença. Para esclarecer este assunto, convidamos a doutora Lorete Kotze,
fundadora da CELPA em 1998, hoje consultora científica da entidade, médica gastroenterologista, enterologista pediátrica e clínica médica, professora aposentada da Universidade Federal do Paraná e professora da PUC Paraná. Doutora Loretti apresentará a palestra Diagnóstico da Doença Celíaca, Novas Pistas. Bom dia. Bom dia a todos. Agradeço imensamente de poder estar aqui com vocês e, como todo mundo me conhece, eu sou uma pessoa totalmente informal. Eu gostaria de ficar muito com vocês aqui e agradeço, inclusive, que a deputada já deu a dica. Quer dizer, a tia dela ficou por aí rolando com sintomas sem diagnóstico. E é o que eu vou tentar abordar nessa palestra. Quer dizer, o que a gente poderia fazer para que a gente seja diagnosticado mais cedo? Tá? Então, seria mais ou menos isso que a gente vai colocar. Quando a gente fala em novas pistas, parece então que eu vim aqui tipo Sherlock Holmes, que eu vou ter que pegar então uma lupa, e é isso que nós vamos fazer. Porque, infelizmente, os próprios médicos não estão fazendo o diagnóstico do ponto de vista, vamos dizer assim, precoce. E muitas vezes tem médico que você vai consultar que nunca ouviu falar sobre a doença celíaca. Geralmente não foram alunos da doutora Loretti, porque se foram, alguma coisa fizeram. Tá? Mas hoje em dia, o que mais interessa para nós é a gente verificar isso aqui. Quer dizer, as doenças que estão relacionadas com o glúten, elas têm 3 caminhos. Um que é o chamado autoimune, que é a doença celíaca, de várias apresentações. Outro caminho, que seria a alergia daí para o trigo, que é alérgico, a chamada asma do padeiro. Não é? E esse aqui, que é o grande saco de gato, que se chama sensibilidade ao glúten não celíaca, que vai fazer o diagnóstico diferencial com a doença celíaca, e nós vamos falar isso depois, no final. Ok? Então, nós vamos abordar primeiro o que interessa, a definição de doença celíaca. O que é doença celíaca? Está aqui. Doença celíaca é uma doença autoimune, portanto, o próprio organismo se manifesta se agredindo, mas vejam esse termo, multissistêmica. Isso quer dizer o seguinte, que essa doença atinge vários órgãos e sistemas do indivíduo, e muitas vezes ele vai ao médico de outra especialidade, e não vai ao gastroenterologista. Então, hoje o foco vai ser que vocês alertem os sintomas que têm, para que seja feito o diagnóstico por outros especialistas que não sejam gastroenterologistas. Então, está aqui a proteína do trigo, centeio e aveia. Eu falo aveia brasileira, se for aveia americana ou do Canadá, ela pode ser consumida. E o indivíduo tem que ter genética para isso. Todo mundo já conhece esse slide, que qualquer site que tenha, inclusive o Dr. Google, apresenta que esse slide mostra o seguinte, que a doença celíaca sintomática nada mais é do que a ponta de um iceberg. E nós estamos interessados em fazer o diagnóstico aqui, deputada, quando o indivíduo tem a doença silenciosa, que não tem sintoma ainda, principalmente gastrointestinal. Então, isso, como eu disse, vai ser o foco da palestra. Portanto, nós vamos querer atingir o alvo. Qual é o nosso alvo? Diagnóstico precoce. Para isso, nós temos que lançar mão de 3 coisas. A história clínica, fazemos testes sorológicos, que nós vamos mostrar, que mostram, então, anticorpo contra o glúten e seus derivados, e depois um exame histológico, quer dizer, olhar a mucosa do intestino no microscópio. Então, esse é o nosso alvo hoje da palestra, diagnóstico precoce. Do ponto de vista de clínica, tá? Em relação à clínica, eu estava agora mesmo respondendo o pessoal aí do marketing, né, que nós temos que fazer o diagnóstico de acordo com os sintomas, conforme a faixa etária. Então, desde criança pequena até idoso, nós temos vários sintomas. Claro que nós vamos ter várias gradações conforme a faixa etária, mas, de modo geral, a doença celíaca ela é diagnosticada em qualquer fase da vida. Então, nós vamos ter desde aquela criança com 1 ano e meio até aquele nosso indivíduo, que para nós é o recorde no consultório, que eu fiz o diagnóstico de uma pessoa com 87 anos. Né? Então, é qualquer época da vida. Então, vamos ver.
Manifestação geral. O que a gente, como clínico, acaba realmente recebendo bastante? Nós temos, então, pessoas que se queixam. E todo mundo, então, fala, não, isso aí é um problema psicossomático. Você está sempre cansado, você está sem fome, ou às vezes come demais, está fraco. Aquilo que você faz normalmente é custoso. Então, a chamada fadiga crônica é uma manifestação que alerta para o diagnóstico de doença celíaca. E se isso for ao lado de alguns outros sintomas, como baixa estatura, febrícula, hipertensão, tudo bem. Só que este paciente aqui, vocês vão ver com a psicóloga, ele é taxado de síndrome do intestino irritável. Ele é um paciente psíquico. Ele só se queixa e fica andando de consultório em consultório. Na realidade, ele é uma pista. Agora, se ele apresenta algumas lesões de pele, tipo essa que está aqui, que caracteriza dermatite herpetiforme, nós temos então que entender que é a manifestação do glúten na pele, certo? Então, é a doença celíaca da pele. Pasmem vocês, mas nós temos muitos dermatologistas que não lembram que dermatite herpetiforme é doença celíaca da pele e continuam passando cremes, dando cortisona e deixam comer glúten, quando o tratamento é a retirada do glúten. No consultório, uma das manifestações extremamente frequentes que a gente vê é o indivíduo que tem anemia e não sabe por quê. Então, ele tem anemia. O ginecologista acha que ele está perdendo muito sangue no fluxo menstrual, né? Que ela, então, está tendo essa anemia secundária à perda de ferro, daí ele dá ferro, a pessoa melhora um pouco, depois volta tudo novamente. Então, o que acontece? Nós poderemos ter deficiência de ferro ou deficiência de vitamina B12, quando ele tem algumas manifestações, tipo neuropatia periférica, decorrentes da doença celíaca. E fica, então, também sem diagnóstico. Chama a atenção, porque a doença celíaca ela é prevalente em mulheres. Mais uma coisa para nós, né? Então, o que acontece? Nós temos uma facilidade, né, porque é de 3 para 1 em alguns lugares. Depois eu vou mostrar que homem também tem, mas aqui nós estamos falando de mulher. Só que a mulher vai ao ginecologista por algumas razões. Uma delas, menarca atrasada, ou então leva no endócrino, porque a menina não desenvolve e não menstrua. Ou então ela tem aborto de repetição. Então, não sei porquê, mas faz todos os exames, está tudo normal, e engravida e aborta, engravida e aborta, engravida e aborta, quando, na realidade, o problema é relacionado com a parte ginecológica da doença celíaca. E se a mocinha tem diminuição de caracteres sexuais, ou então o homem tem diminuição de sêmen, tem que fazer o diagnóstico diferencial com a doença celíaca. Então, isso é muito comum. E a gente que é clínico geral também, não é? Então, o que a gente vê? Tem anemia e tem coisa ginecológica. E fica no ginecologista sem fazer o diagnóstico da doença celíaca. Algumas vezes, a pessoa vai ao reumatologista, porque tem dor articular. Dói tudo. Qualquer junta dói, né? E, às vezes, até tem, tipo, fibromialgia, onde pega, dói. Certo? Então, isso aí faz com que a pessoa ache, não, fibromialgia, tem depressão, isso é psicossomático e tal. Na realidade, a gente vê que faz parte do quadro da doença celíaca alguns tipos de dores musculares e também de dores articulares. E, às vezes, inclusive, chega a fazer alteração importante na parte de estrutura. Eu fotografei essa paciente com o consentimento dela, lógico, para mostrar que ela faz o diagnóstico com 64 anos e ela tinha diarreia há 43. Então, quando chega numa condição dessa, realmente a gente tem que mandar matar os clínicos que estavam atendendo essa paciente nos 43 anos da vida dela, né? Por quê? Porque realmente isso é muito importante. Então, o que acontece? Fez o diagnóstico de doença celíaca, os celíacos que estão aqui dentro, se ainda o seu médico não pediu para fazer uma densitometria óssea, peçam. Por quê? Porque nós vamos ter que os pacientes diagnosticados com doença celíaca, em todas as faixas etárias, apresentam problema. Qual que é a importância? A importância é que o paciente jovem, nesse trabalho, que é uma tese de um aluno nosso da PUC, nós mostramos que pacientes diagnosticados até 20 anos de idade já tinham osteopenia. Depois, entre 21 e 40, alguns tinham osteopenia e tinha alguns já com osteoporose. E é óbvio que os pacientes mais velhos, nós mulheres, né, em menopausa, temos condição de fazer osteopenia e osteoporose. Então, o que eu chamo a atenção é isso.
Diagnosticou doença celíaca, faz densitometria óssea. Ah, mas e a criança? Então, faz o quê? Idade óssea, e se for uma criança um pouquinho mais velha, faz uma observação de corpo inteiro. Por quê? Porque temos que corrigir as alterações do cálcio precocemente nos celíacos. Outra pista. Certo? Bom, e uma pista muito interessante, que agora também está na moda, é a enxaqueca. Né? Então, tem muito paciente que fica com enxaqueca, se enchendo de remédio, e que, na realidade, quando você vai fazer uma anamnese um pouquinho mais sossegada, e você vai verificar que ele realmente tem essa enxaqueca conforme o dia que ele foi na pizzaria, entendeu? Então, o que acaba acontecendo é que o diagnóstico da enxaqueca é feito em relação à doença celíaca, tirou o glúten, sumiu a enxaqueca. Felizmente, os neurologistas agora também estão trabalhando com isso. E tem uma outra coisa que vai ser abordada, alteração de comportamento. Vocês sabem que celíaco é irritado. Né? Depois que ele melhora e faz a alimentação sem glúten, ele fica irritado porque não tem o que comprar. Certo? Mas, toda a vida que ele faz alguma coisa nesse sentido, nós estamos aí com as indústrias nos ajudando. Né? Mas a irritabilidade faz parte do quadro de depressão e ansiedade junto que os celíacos apresentam. Tanto que chega aí seu marido, que normalmente acompanha a mulher na consulta, e fala assim: doutora, que bênção, a minha mulher é outra agora sem glúten. Eu falei, ela é outra de tudo quanto é jeito, porque ela melhorou sexualmente, ela melhorou o humor dela, ela tá sem TPM. Entendeu? Então, essas coisas são muito importantes. Então, existem várias manifestações neurológicas que vocês têm que estar alertas. E agora, então, nós temos duas patologias, o autismo e a esquizofrenia, que estão sendo ligadas com o glúten também. São vários estudos, ainda estamos em desenvolvimento, mas estou chamando a atenção. Se tiver autismo na família, tenta conversar com o pediatra e o neuropediatra para ver se não tem relação com o glúten. Muito bem. Depressão, ansiedade, já falei. Nós vamos ter depois aqui uma palestra sobre isso. E, às vezes, então, o que acontece é o seguinte: é gordinho, então vai na nutricionista. É magrinho, vai na nutricionista. Mas, às vezes, vai no endocrinologista. Então, quando vai no endocrinologista, nós verificamos que tem algumas coisas, principalmente parada de crescimento e atraso da menarca. Se tiver baixa estatura, se tiver alguma falta de caracteres sexuais secundários, o endocrinologista é obrigado a pensar em doença celíaca, mesmo sem diarreia, mesmo sem vômito e sem constipação. Duas coisas importantes. Se o paciente tem o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, é obrigatório a investigação de doença celíaca. Ele pode desenvolver o diabetes tipo 1 primeiro e depois saber que a doença é celíaca. Ou ele tem doença celíaca e depois de algum tempo ele desenvolve o diabetes tipo 1, porque as duas são autoimunes. Outra coisa importante, fez o diagnóstico de doença celíaca, imediatamente pesquisa tireoidopatia. Tem que fazer, sem dúvida alguma, ultrassom de tireoide e os exames de sangue para ver os hormônios. Por quê? Porque o hormônio pode estar normal e no ultrassom já haver uma sequela de uma tiroidite. Então, duas coisas para vocês saberem, os celíacos aqui presentes. Diagnosticou doença celíaca, densitometria óssea e estudo da tireoide. Obrigatório. Tá? Devia ser obrigação do médico, mas às vezes a gente sabe que isso não acontece. Né? Tudo bem. E aqui, obesidade. Quando, nos idos de 1968, olha lá, hein? 68. Eu comecei a estudar doença celíaca, a gente só via doença celíaca no indivíduo magro, raquítico, barriga estufada, e era muito prevalente em criança. Achava que quase não tinha em adulto, parecia que era uma doença de criança. Quando, na realidade, as coisas foram mudando, e hoje em dia nós poderemos encontrar, então, pacientes obesos com manifestações gastrointestinais ou extraintestinais que têm doença celíaca. Então, hoje, peso aumentado também é possível que tenha doença celíaca. Úlceras orais, aquele indivíduo que está sempre com afta, tá? E achando que essa afta aí é do creme dental, é do kiwi, é do morango, é do abacaxi, que nada, isso aqui é do glúten, certo?
Outra coisa que vamos ver é aquela, principalmente criança, que tem alteração do esmalte dentário. Então, acaba que os dentistas têm uma obrigação muito grande de reavaliar completamente a arcada dentária do paciente. Se é criança pequena, nos dentinhos de leite pode não aparecer nada, mas após os 7 anos, quando ela troca os de leite pelos definitivos, vão aparecer algumas lesões importantes. Então, a gente tem um trabalho muito bom em relação aos dentistas para poder fazer o diagnóstico precoce da doença celíaca, porque às vezes é o dente que está doente e ela não se queixa de outra coisa. E, finalmente, as manifestações funcionais. Eu pergunto para nós aqui, quem de nós aqui, de vez em quando, não está com uma gastura, estufado, de vez em quando não vai no banheiro todo dia, ou então está nervoso e vai muitas vezes, e aí vai fazer a consulta e você tem o diagnóstico ou de dispepsia ou de gastrite, entre aspas. Gastrite é diagnóstico de anatomia patológica, não é diagnóstico clínico, né? O diagnóstico é dispepsia. Então, estou com muito refluxo. Eu comi só um pedaço de pizza, aquilo ficou aqui a noite inteira. Né? Então, isso não era refluxo totalmente considerado, mas é do glúten que estava lá naquela farinha. Né? E a síndrome do intestino irritável, então, que é obrigatório para nós gastroenterologistas e clínicos. Desconfiou que tem síndrome do intestino irritável, afasta primeiro doença celíaca e nós vamos ver sensibilidade ao glúten não celíaca. Muito bem. E, às vezes, esse indivíduo vai fazer um exame de rotina e chega lá e diz assim, doutora do céu, olha aqui, eu fiz aqui esse exame e eu estou com o meu fígado alterado. Coitado do fígado, coitado, porque tudo que não presta é do fígado. E não é assim. Então, quando você tem algumas enzimas alteradas e o indivíduo não tem hepatite, doença celíaca é um diagnóstico. Você retira o glúten e o fígado volta ao normal. Então, para terminar essa primeira parte que eu quero colocar, é que você vai ver que, conforme a faixa etária do paciente, ele tem uma série de sintomas. Até 2 anos, dos 3 aos 18 e acima disso. Então, qual é o resumo? Glúten pode dar tudo. Qualquer coisa. Acabei de mostrar para vocês, é multissistêmica. Então, pode dar desde a parte neuropsiquiátrica até a alteração articular, que o indivíduo não anda por causa do joelho. Tá? Tudo bem até aí? Deu para entender? Meia culpa, meia culpa, meia culpa. Os médicos sem fazer diagnóstico. E agora vocês, os experts, vão solicitar que realmente se façam esses exames que eu pedi. Bom, agora então, para ver se tem ou não tem doença celíaca. Diagnóstico laboratorial, a gente colhe o sangue e manda fazer exames para ver se tem anticorpo contra o glúten. O ideal é fazer o antiendomísio, que é por imunofluorescência, ele é mais, digamos assim, dá 99% de certeza. Como ele é um exame que não se faz como rotina, se faz o antitransglutaminase, que muitos planos de saúde já estão pagando sem nenhum problema. O antigliadina, que o SUS paga, só serve para criança até 2 anos de idade. Depois não serve mais para adulto, ok? Mas então tem que pedir esse aqui. Deu positivo, vamos para frente. Aí eu vou fazer a endoscopia. Muito bem. Quando vai fazer a endoscopia, muitas vezes vai fazer a endoscopia porque está com gastrite, entre aspas. E nós vamos ver, então, que se for um endoscopista esperto, ele vai, então, fazer o diagnóstico de doença celíaca, porque ele vai ver que tem algumas pregas que não estão normais, ele vai ver atrofia da mucosa, e ele jogando um corante, ele vai ver que nesta área aqui tem atrofia, e nessa aqui pode não ter. Então, essa é uma outra tese de aluno nosso desse ano, mostrando que um endoscopista pode sugerir o diagnóstico de doença celíaca quando o indivíduo vai lá para fazer o diagnóstico de gastrite ou do famoso H. pylori, aquela bactéria da gastrite e da úlcera. Então, a endoscopia também é uma pista para que a gente possa fazer o diagnóstico. O histológico, naturalmente, também, quer dizer, o indivíduo colhe o fragmento, e depois vamos olhar no microscópio. E nós temos aqui uma gradação muito grande de alterações. Então, tem celíaco que tem a mucosa totalmente achatada e tem celíaco que tem a mucosa levemente alterada. Por que isso aqui é importante? Porque essa é outra pista. Até uns anos atrás, só se fazia o diagnóstico quando o indivíduo tinha a mucosa achatada.
Hoje, nós fazemos o diagnóstico quando o indivíduo ainda tem a mucosa boa, mas essas células aqui é que estão alteradas. Por isso que no laudo das biópsias de vocês, vem lá MARCH1, MARCH2, MARCH3, que foi o médico que fez a classificação. Continuando, então, o que acontece? Diagnóstico precoce, faz a sorologia e faz a histologia. Se os dois estiverem positivos, não tem erro, é doença celíaca. Mas, isso ocorre bastante, a gente vê isso em alguns pacientes, nós temos a sorologia positiva, mas a biópsia negativa, ou a sorologia negativa e a histologia positiva. Vamos observar este paciente e vamos tentar fazer o marcador sorológico genético. E se os dois forem negativos, aí vem uma outra coisa que é uma pista nova. Veja bem, pista nova, que é o indivíduo tem sorologia negativa, histologia negativa, exclui doença celíaca, mas não exclui sensibilidade ao glúten não celíaco. Porque ele pode ter uma sensibilidade não celíaca. Ok? Muito bem. E para terminar, então, o que acontece? O maestro de toda essa orquestra que eu falei é a genética. Então, a genética que vai dar alterações imunológicas, histológicas, etc. Então, a gente, quando está com dificuldade de diagnóstico, apela para a genética. Por quê? Porque nessa doença, nós temos aqui cerca de 95% dos pacientes que apresentam este marcador e mais 5% que apresentam esse outro marcador. Qual que é o grande problema desse marcador genético? Não é o preço, não, hein? Não é o preço, porque ele está acessível agora. É esse slide aqui. Aqui está a população geral, e em branco está a população que tem DQ2 e DQ8. E aqui, nesse alaranjado, é o pessoal que tem doença celíaca. Então, 1% só é que vai ter doença celíaca. Mas quando você tem dificuldade, nós vamos, então, fazer esse teste. Aí vem, então, um apelo aos nutricionistas. Vai consultar com o nutricionista, acha que pode ter doença celíaca? Pelo amor de Deus, não tirem o glúten da dieta. Quando você retira o glúten da dieta, você perde a capacidade de fazer o diagnóstico definitivo da doença celíaca, porque você dá que fazer o soro e a histologia. E se o indivíduo não estiver comendo glúten, não tem como fazer a diferença. Então, a gente entende bem isso, quer dizer, tomar bastante cuidado. Por quê? Porque esse marcador ele é necessário, mas ele não é suficiente. Então, nós temos que juntar tudo. Finalmente, então, para vocês entenderem que glúten pode dar qualquer coisa em qualquer sistema, né? Então, nós temos manifestações associadas, como eu falei, tireoide, diabetes e outras coisas, e algumas complicações, principalmente o desenvolvimento de úlceras, etc. O que interessa para nós agora, e esse eu faço um alerta, é que está na moda a dieta isenta de glúten. Você vai no cabeleireiro, primeira coisa, você abre uma revista, gluten free. Aí você vai não sei o quê, passa numa banca de jornal, gluten free. Você vai lá, saúde, está com o último número, comprei o último número, 80 pratas a revista. Muito boa, tem receita e tudo, mas está lá, gluten free. Mas gluten free, gente, não é para todo mundo. Quando é que nós fazemos o gluten free? Quando nós temos doença celíaca diagnosticada de carteirinha, como eu falei para vocês, e quando nós desconfiamos que tem a sensibilidade, mas daí nós fazemos nós fazemos algumas técnicas que é excluir a doença celíaca. O indivíduo tira o glúten e se sente melhor, não quer dizer que ele seja celíaco. Tira o glúten e se sente melhor, não quer dizer que ele tem sensibilidade ao glúten não celíaco. Por quê? Porque ele trocou a farinha, mas ele começou a comer maçã, começou a comer verduras, e malhou 3 vezes ao dia. Bom, aí até eu fico bonita, entendeu? Aí não tem como. Então, a sensibilidade também tem que ter critério diagnóstico. Qual é o critério diagnóstico da sensibilidade? Alguns tipos de anticorpo, certo? E pode ter marcador, que não quer dizer nada, mas a histologia. Então, eu tenho que ter histologia negativa para dizer que o indivíduo tem sensibilidade, que ele não é celíaco. Tá? Então, por favor, não iniciar a dieta isenta de glúten sem fazer os testes. E agora vem a pista final. Tudo isso que eu falei é bonito, é maravilhoso e tal, mas quem é celíaco, que está sentado aí, quer saber o que fazer para comer de tudo. Certo?
Essa é a pergunta. Quais são as novas pistas de tratamento para a doença celíaca? Não é? Então, nós vemos aqui que nós temos desde 1888 um médico inglês que descreveu a doença celíaca com outro nome, mas era, e temos a identificação do professor Dick, que era um pediatra holandês que percebeu que as crianças que estavam internadas no hospital, quando veio a guerra e não tinha mais farinha, que só comia batata e banana, melhoraram. E quando passou a guerra, que voltou o trigo para as enfermarias, as crianças começaram a piorar outra vez, e ele, então, sem internet, sem Google, sem coisa nenhuma, raciocinou que poderia ser o trigo, e realmente isso aconteceu. Eu, como sou neta de holandês, parabenizo o holandês que descobriu. Né? Muito bem. Então, o que acontece? Eu tenho doença celíaca, mas eu não quero mais fazer dieta, não aguento, preciso de algum remédio. Então, vamos ver o que está acontecendo. Nós temos algumas perspectivas. Nós temos duas saídas. Ou nós modificamos o glúten, ou nós modificamos o indivíduo. Para modificar o indivíduo, o que nós temos que fazer? Temos que mudar o sistema imunológico desse indivíduo, a defesa dele, a resposta dele. Né? Então, existem várias estratégias. Todas elas, infelizmente, em termos de pesquisa ainda, mas são algumas janelas que estão se abrindo. Então, eu tenho aqui, vejam bem, eu modifico o glúten, faço um transgênico, legal. Né? Tiro algumas coisas que fariam mal para o celíaco. Depois eu vou tentar ver se na luz intestinal eu faço alguma coisa, tipo como a lactase. Eu dou lactase, o indivíduo toma lactose. Mas agora esse glúten que tem aí não ajuda. Esse glúten aid que tem aí não funciona ainda. Depois eu posso fazer alguma coisa dentro da célula. Então eu vou modificar o sistema imunológico do indivíduo. Mesmo que ele coma glúten, que faz mal, aqui eu modifico. Isto também está em termos de pesquisa. Então, qual é o resumo da palestra? Que o tratamento da doença celíaca, desde o século II até 2015, continua sendo a dieta isenta de glúten. As tentativas estão sendo feitas, existe desenvolvimento de vacinas, existem algumas alterações do sistema imunológico, mas lembrem que tem tratamento que é pior que a doença. Então, o tratamento imunológico, modificando o sistema imunológico, pode piorar o paciente com doença celíaca. Então, muita cautela para a gente fazer. Como eu brinco, muita calma nessa hora. Né? Então, não dá para você dar um remédio maluco sem saber se realmente esse indivíduo não vai modificar o seu sistema imunológico, arranjar um câncer, uma leucemia, uma outra coisa. Okay? Muito bem. Então, aqui é uma homenagem... Tá? A Celpar, eu sempre mostro esse slide, né? Que é um slide onde eu ainda pintava o cabelo, estava magrinha, entendeu? E tem aqui uma da diretoria da Celpar, quando nós fundamos em 1998. E, finalmente, nós temos hoje aqui uma manifestação que isso deu certo. Tá? E a mensagem final, então, agradecendo a nossa deputada. Nós temos que fazer o seguinte, nós temos que trabalhar em conjunto. Então, é a parte política, é a parte nutricional, é a parte dos médicos, todos eles procurando trazer o melhor peixe para o celíaco, que na realidade se chama qualidade de vida. Muito obrigada. Muito obrigado à doutora Loreste pela esclarecedora apresentação. E ouviremos, neste instante, a doutora Mariane Rovedo, nutricionista funcional e personal diet. É especialista em doença celíaca e abordará a maior preocupação do paciente com o diagnóstico de doença celíaca, que é a sua alimentação. Vamos, então, ouvir Mariane Rovedo falando sobre tratamento e cuidado nutricional. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar explicando sobre doença celíaca no dia de hoje, principalmente a deputada por nos dar essa oportunidade. E vou falar para vocês sobre o tratamento e os cuidados nutricionais na doença celíaca. O que é a doença celíaca? É uma enteropatia induzida ao glúten. Enteropatia é uma doença que inicialmente começa no intestino
e é uma doença que ela só acontece se ela for induzida ao glúten. Eu sempre falo para o paciente celíaco, o celíaco, ele só, depois do diagnóstico, ele só é um doente se ele não seguir a dieta, né? Porque se ele seguir a dieta rigorosamente, ele não se expõe e os autoanticorpos não atacam, prejudicando esse paciente. É uma doença genética, como a doutora Loretti já explicou, sistêmica e autoimune. Como que ela funciona, essa parte de doença autoimune? O organismo tem a genética, o HLA-DQ2 ou DQ8. Em algum momento da vida, esse paciente dispara o gatilho da doença. E ele passa a não reconhecer mais o glúten como alimento. É como se ele estivesse comendo caquinhos de vidro. Então, o organismo começa a se auto-atacar. Ele começa a disparar todo o sistema imunológico, fazendo toda aquela bagunça de doenças associadas que a doutora já explicou. Não é uma doença rara, é uma doença que no Brasil mais de 1 milhão de pessoas têm a doença celíaca. E, infelizmente, pouquíssimos ainda conseguem concluir o diagnóstico. Para o celíaco, o único tratamento é dieta 100% livre de glúten e sem contaminação cruzada. O que é preciso para iniciar o tratamento do paciente celíaco? Para os nutricionistas, muitas vezes chega o paciente no nosso consultório, por N motivos, e alguns já retiraram o glúten e vêm, vamos retirar o glúten e tal, para tentar se sentir melhor. Relatam isso quando chegam no consultório. Esse paciente que, por algum motivo, eu suspeito que ele tem doença celíaca, eu não faço diagnóstico. Nutricionista não pode fazer diagnóstico. Então, o que eu faço? Encaminho ele para um gastro, para que todo o protocolo seja feito corretamente, né? A sorologia, endoscopia com biópsia. Por que é necessário esse diagnóstico feito todo o protocolo corretamente? Porque é uma doença autoimune para o resto da vida, com uma dieta extremamente rigorosa. E se ele não tem um diagnóstico concluído, mais tarde esse paciente transgride a dieta. Então, por isso, o primeiro passo para tratar é todo o processo diagnóstico bem feito. Depois, vamos fazer um rastreamento de possíveis doenças associadas e encaminhar para cada especialista específico, para verificar a tireoide, verificar, fazer a densitometria, a parte ginecológica, neurologista, enfim, cada celíaco é único e tem alguma predisposição e pode ter já instalado alguma doença associada. Então, isso também precisa ser verificado e encaminhado. Depois, entra a parte da nutrição. Na parte da nutrição, como vamos tratar esse celíaco? Verificar todas as carências nutricionais, deficiência de ferro, B12, cálcio, restabelecer isso e, principalmente, iniciar a dieta 100% livre de glúten e de contaminação cruzada. Tá? O que o celíaco não pode comer? Quais são os cereais que são tóxicos, que são proibidos para o celíaco? O trigo, a aveia, o centeio, a cevada e o malte, que é derivado da cevada. Só que, além desses 4 cereais, a gente encontra glúten aonde você menos espera. Tá? Mais tarde, no próximo slide, eu explico aonde a gente pode encontrar o glúten, além desses 4 cereais. E, além de retirar esses cereais, que parece ser uma coisa simples, vem a parte que talvez seja a mais difícil, que é uma dieta 100% livre de glúten, de contaminação cruzada,
para todos os celíacos, independente do grau de lesão intestinal e independente do grau de sintomas. Porque o que acontece? Como é uma doença genética, às vezes a gente não encontra um só celíaco. Você encontra vários na família. O pai, a mãe, e cada um tem uns sintomas diferentes. Um pode ter diarreia, outro pode ter constipação, um tem dor de cabeça. Aí tem pacientes que têm sintomas mais agravados, tipo diarreia 10 vezes por dia, e tem paciente que tem constipação. Constipação, as pessoas acham que isso é normal. Fica lá 2, 3 dias, mas isso não é normal. E esse paciente que às vezes tem sintomas mais leves, ele fala assim, eu não sou tão celíaco como minha mãe. Né? E, na verdade, isso não existe. Positivou, diagnosticou doença celíaca, o rigor da dieta é igual para todos os pacientes. Não existe mais celíaco ou menos celíaco. O que é contaminação cruzada com glúten? Contaminação cruzada é quando um alimento sem glúten entrou em contato com qualquer traço mínimo, microscópico, de um alimento com glúten. Isso já contamina o alimento. Eu tento fazer uma analogia para os pacientes, como o organismo desse indivíduo não é mais capaz de reconhecer o glúten como alimento, ele vai reagir exatamente como veneno, ou como eu tinha falado anteriormente, caquinhos de vidro. Tá? Quando a pessoa come está ali na mesa, um farelinho de pão que ficou no pote da manteiga. Isso é um traço, é contaminação cruzada, e é como se esse paciente estivesse ingerindo todos os dias um pouquinho de veneno. E ele vai se intoxicando, e isso pode disparar outras doenças autoimunes, afetar a velocidade intestinal e até fazer um câncer de intestino. Tá? No Brasil, já tem estudos de quanto de glúten já afetaria e dispararia essa imunidade, esse sistema imunológico do celíaco. Seria 20 partes, cada 1 milhão de partículas, 20 micropartículas já seriam capazes de afetar a velocidade intestinal. Ou seja, é uma coisa ínfima, é uma coisa microscópica mesmo, já dispara o gatilho e expõe esse paciente para correr risco. No Brasil, a gente não tem uma lei que determine a quantidade de ppm, de parte por milhão, nos alimentos sem glúten. Então, a gente segue o Códex Alimentares Internacional. Países como a Argentina já estão com 10 ppm, que é para garantir e assegurar ainda mais que os alimentos que a gente compra, que a farinha que a gente compra, que o biscoito que a gente está comprando, realmente seja sem glúten. Como a gente não tem ainda uma legislação vigente no Brasil, o que acontece? A gente não sabe se realmente o produto que a gente está comprando é isento de glúten. E nós não temos laboratórios para laudar os nossos alimentos. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes, nos grupos de celíacos, começam a comer um certo alimento e um passa mal, o outro passa mal, o outro passa mal. A gente começa a pressionar as empresas, mas nem as empresas não têm ainda obrigação de laudar, porque a gente não tem uma determinação. Só o Códex não é suficiente para a gente ter esse respaldo. Quais são os cuidados agora que o paciente recém-diagnosticado tem que aprender, além de retirar o trigo, aveia, centeio e cevada, que muitas vezes ele sai de um consultório e o médico só escreve lá, tire trigo, aveia, centeio e cevada, e não explica. E é muito além disso. Uma consulta de nutrição para um celíaco chega a levar 2 horas.
eu faço atendimento, para a maioria dos celíacos, eu gosto de fazer atendimento domiciliar, onde eu vou na casa deles e verifico na cozinha aonde que tem o glúten eminente ali espalhado, para orientar ele como fazer para diminuir esses riscos na vida dele. A primeira coisa que o celíaco precisa aprender é ler todos os rótulos. E o glúten pode estar escondido onde você menos espera. Nescau, por exemplo, tem glúten? Não tem glúten na lista dos ingredientes, mas consta no rótulo contém glúten porque ele tem contaminação pelo maquinário da empresa. Shoyu, algumas marcas contêm glúten, outras não. Tempero industrializado, tipo caldos para temperar carne e frango, a maioria contém glúten. Cosméticos podem ter, batom pode ter, que é direto na boca. Então, o glúten ele está escondido onde a gente menos espera. E isso o celíaco precisa ter o hábito de ler rótulo de tudo, até uma bala ele precisa ler. Outra coisa, outro cuidado que o celíaco precisa ter, não comprar alimentos a granel. Por quê? O local onde está ali uma uva passa, um damasco, que seria naturalmente sem glúten, pode ter armazenado uma granola, um trigo, enfim, algum cereal com glúten no mesmo pote, que não foi devidamente higienizado. O pegador que os lojistas usam, às vezes, é todo mesmo. Então, usa para uma aveia, daqui a pouco usa para uma uva passas, e assim vai contaminando os alimentos a granel. Como ele deve escolher os seus produtos? O celíaco pode comer todas as frutas, carnes, ovos, leite, peixe, todos os cereais que não contêm glúten, como milho, derivados da mandioca, fécula de batata, polvilho. Então, assim, tem uma enorme variedade que ele pode comer. Mas como escolher esse alimento? Sempre fábricas confiáveis, que tenham um técnico responsável, que ele possa mandar um e-mail para essa fábrica e certificar de que o processo de embalagem, de armazenamento, seja exclusivo e não seja colocar uma montanha de farinha de arroz do lado de um monte de farinha de trigo, né? Ou embalar tudo no mesmo maquinário. Para isso, ele precisa mandar e-mail, ter uma rotulagem adequada em empresas grandes, sérias, que tenham um técnico responsável para esclarecer sobre esse processo de produção. Depois disso, que ele aprendeu a comprar tudo, qual é o outro ponto que ele precisa fazer? Ter um senso crítico e fazer um exercício de detecção de glúten na própria cozinha. Esse exercício de detecção ele vai fazer uma higienização da cozinha dele, porque na casa do celíaco é o local onde ele tem a segurança alimentar, é o local onde ele vai restabelecer a saúde. Então, ele precisa fazer uma limpeza minuciosa. Não pode usar uma torradeira, por exemplo, um eletrodoméstico que seja compartilhado com glúten. Vai ver os seus potes de margarina, requeijão, que a família passa a faca na margarina, passa no pão francês e volta para o pote cheio de resíduos. Os eletrodomésticos precisam ser revistos e higienizados com lavagem tripla. O que não tem condições de fazer isso deve ser trocado. Por exemplo, alguns eletrodomésticos como grill, torradeira, coisas que não possam ser devidamente higienizados, devem ser trocados, não devem ser compartilhados. Frituras, não se deve utilizar o mesmo óleo. Por exemplo, uma batata frita, que é naturalmente livre de glúten. Mas se essa batata for frita num óleo que fritou um nuggets, que fritou uma banana milanesa, esse óleo já está contaminado.
Então, ele não pode. Isso é uma dificuldade de comer frituras em restaurante. Outro cuidado que ele deve ter em casa, todos nós, na nossa casa, já fizemos isso. A mesa do café da manhã está posta, está arrumando alguma coisa ali, e um paninho de prato está rolando em cima da mesa. Esse pano de prato ficou em cima do farelo do pão da família, e depois vai secar a louça que o celíaco vai utilizar. Aí o glúten começa a se espalhar. Até paninho de limpeza, né? Vai limpar a mesa, depois limpa outra coisa, e esse paninho acaba espalhando o glúten. Então, casas de celíacos que compartilham com não celíacos tem que ter um rigor muito maior. Um cuidado, tem que ter uma conscientização da família, separar para não adoecer esse membro da família. Na escolha de restaurantes, isso eu sempre falo para os pacientes, em casa, hoje o celíaco tem condições de produzir pão sem glúten, massa sem glúten. Hoje, em casa, a gente não sente tanto a restrição, desde que tenha condições financeiras também, porque os produtos são um pouco mais caros. Mas dá para se fazer tudo em casa, dá para fazer pão, dá para fazer biscoito, dá para fazer bolo. E o sabor e a textura fica bem semelhante se a pessoa se especializar, aprender um pouquinho sobre a culinária sem glúten, consegue fazer coisas bem semelhantes às com glúten. Agora, a restrição do celíaco é maior fora de casa, é maior restaurante, porque todo esse rigor e esse cuidado que ele tem em casa, ele tem que pensar que no restaurante ele também precisa ter. E dificilmente, num restaurante que não seja especializado, ele vai obter os cuidados que ele precisa. Então, ele tem que ter um senso crítico muito alto no momento de comer fora, para não se expor e não adoecer. E hoje, com a vida moderna, as pessoas trabalhando nessa correria, tem muitos celíacos, né? Homens, adolescentes, crianças, gente que trabalha o dia inteiro, que não tem tempo de preparar sua própria comida e que tem muita dificuldade, porque a gente quase não encontra locais adequados para o celíaco se alimentar. Então, esse é uma das dificuldades. Outro cuidado são crianças. Crianças, adolescentes, até universitários, que precisam de uma alimentação na escola. Então, se for uma escola particular, que leve o lanche, os pais conseguem adequar isso mais facilmente. Agora, se for escolas da rede pública, precisa ter o apoio da nutricionista responsável. Tem colégios que é catering, que oferece essa comida. Nem sempre está disponível, já tem algumas leis, né, sobre escolar, e isso precisa ser muito conversado e muito respeitado, porque muitas vezes é criança que está ali e se expondo e pode adoecer facilmente. Outro cuidado, escola, desde para infantil, massinha de modelar, pode ter glúten. Crianças pequenininhas, o que eles fazem? Eles trocam um lanchinho com os colegas, aí tem que orientar a professora, a mãe, conscientizar o próprio pequenininho. Isso é todo um trabalho que envolve uma divulgação e uma orientação. Quanto mais as pessoas souberem sobre a doença celíaca, mais fácil vai ficar da sociedade ter um cuidado com esse paciente. Outra coisa que o celíaco deve fazer com frequência para ter uma vida saudável: se organizar, levar marmita pronta para o trabalho,
para a escola, para viagem, se não tem um local adequado. Eu sou celíaca também, então eu vivo isso todo dia. Viagens, eu chego a levar panela de arroz e fazer comida no quarto do hotel. Então, se tem locais, vai para uma cidade que tem um local adequado para comer, tudo bem. Se não tem, tentar não perder a vida social. Sabe? Vai, leva, se organiza, brinca de escoteiro no quarto do hotel ou no trabalho também. Agora, aqui em Curitiba, eu falo para alguns pacientes levarem sopinha em garrafa térmica, marmitinha, lanchinho, sempre andar com um biscoitinho sem glúten ou com uma fruta, com alguma coisa na bolsa, para, numa situação de emergência, nunca transgredir a dieta. Perguntar tudo é uma regra, e se existir alguma dúvida sobre o alimento, será que isso contém glúten ou não? Será que o restaurante vai me atender ou vai contaminar minha comida? Na dúvida, não consumir. Além do glúten, além esses cuidados de contaminação cruzada, que eu falei agora, numa consulta específica, vai um pouco além. Eu levaria mais 1 hora falando só de contaminação cruzada aqui. Mas ele precisa ter um atendimento nutricional especializado para explicar cada detalhe, para verificar cada paciente individualmente, suas carências nutricionais, equilibrar seu organismo, ver todas as necessidades de cada paciente individualmente. Outra coisa que precisa, num tratamento nutricional para o celíaco, verificar se existe alguma disbiose ou alguma intolerância alimentar associada. Isso é caso a caso. Tá? Individualmente, vai ser tratado esse paciente com um profissional adequado. Hoje, quais são as dificuldades de um celíaco em seguir a dieta? Primeiro, quando ele recebe o diagnóstico, a psicóloga Dinadeia vai falar bem sobre o assunto. Muitos traumatizam e vem a negação da doença. Aí a gente encaminha para a parceira para tratar esse fator psicológico da doença celíaca. Outro fator que ele transgride a dieta é a falta de conhecimento, de simplesmente achar que trigo, aveia e cevada é uma dieta sem glúten. Então, ele precisa conhecer, estudar. Eu falo para os meus pacientes, estudem sobre a sua condição. Falta de apoio familiar também é um fator que interfere e que também deve ser tratado com apoio psicológico. Dificuldades financeiras em comprar alimentos prontos sem glúten. Os alimentos sem glúten, no Brasil, são muito caros. Por exemplo, enquanto um biscoitinho de trigo custa aí R$2, um biscoito sem glúten chega a R$15, R$20. 1 quilo de farinha de trigo, R$2. 1 quilo de farinha sem glúten pronta, um mix pronto, de R$15 a R$25. O trigo tem subsídio de impostos para ele ter um valor mais baixo. Para os celíacos, a gente não tem. E as farinhas são muito caras. Nunca se usa uma farinha... o alimento sem glúten não é feito apenas com a farinha de arroz. Se fizer com a farinha de arroz, o alimento fica duro, fica seco, fica quebradiço, ninguém come. Então, para fazer um pão sem glúten, utiliza pelo menos uns 4 tipos de farinhas diferentes. Então, é farinha de arroz, fécula de batata, polvilho, goma xantana, fibras, porque essas farinhas não têm fibras, daí vai enriquecer, e tudo isso vai encarecendo a dieta do celíaco. E, como eu já tinha falado anteriormente, o outro fator são as poucas opções de restaurante e estabelecimentos aptos, porque isso, quem trabalha, quem não tem tempo, também tem dificuldade.
A primeira pergunta que eu recebo é: aonde que eu vou comer se eu não tenho tempo de preparar minha comida? Então, isso é uma dificuldade real que acontece com os celíacos. E o que eu sempre falo um diabético, hoje, ele fala assim: eu sou diabético. Todo mundo sabe o que é a diabetes e ninguém oferece açúcar para o diabético. Não precisa ninguém explicar sobre o que é diabetes para a gente respeitar esse indivíduo e não oferecer açúcar para ele. Né? Agora, para o celíaco, quando a gente fala, eu sou celíaco, primeiro, a maioria das pessoas não sabe o que é. Segundo, eu falo assim, eu não posso comer glúten. O que é glúten? Né? Chega no restaurante, eles acham que é frescura porque a atriz tal, a modelo tal, retirou o glúten para emagrecer por modismo. Então, eles não cuidam com essa questão de contaminação cruzada, eles acham que o celíaco é fresco, que está incomodando. Para isso mudar, a gente precisa divulgar, as pessoas precisam conhecer e respeitar a doença celíaca, assim como todo mundo sabe o que é a diabetes. Né? E isso, a informação, as campanhas, os pacientes, os familiares, médicos, nutricionistas, psicólogos, a Associação dos Celíacos, políticas públicas, a sociedade em geral tem um papel fundamental para restabelecer e incluir cada celíaco em uma nova realidade sem glúten e com muita saúde. Segurança alimentar é a base para uma vida saudável. Não é fácil viver sem glúten. Dizer que vou retirar o glúten é fácil? Não. Fácil é você poder entrar no restaurante e comer o que quiser. Mas é necessário, é preciso, e mais do que sentir o sabor de um alimento, é preciso valorizar a vida e verificar que nenhum sabor de alimento é tão precioso e especial quanto a saúde de um paciente. Então, obrigada a todos. Muito obrigado, doutora Mariane, por sua apresentação. E antes da próxima apresentação, eu gostaria de convidar para um depoimento pessoal uma celíaca, Luciana Moura. Por favor. Bom dia. Para mim, é bem importante estar aqui na frente hoje, porque há um ano atrás, eu descobri que eu sou celíaca. E eu nasci celíaca. Não foi uma coisa assim que, por acaso, eu descobri que eu sou. Eu estou com 32 anos hoje, e desde a infância, no primeiro mês de nascimento, já tinha diarreia, Era uma criança que tinha refluxo, várias vezes vomitava, tinha dermatite desde a infância, o médico não sabia o que era, descamava toda a mão, joelho, pé, vivia com infecções, e assim eu fui levando a vida até o ano passado. Aí, o ano passado, chegou um médico, eu acho que ele deve ser aluno da professora Loreta, porque eu passei por 10 gastroenterologistas, entre SUS e convênio. E ninguém sabia. Me falavam que eu era transtornada, porque eu tinha transtorno bipolar. Eu passei por 4 internamentos psiquiátricos devido ao glúten, e eu não sabia que era por causa disso. Porque sempre quando eu tinha essas crises, era geralmente na semana que eu mais comia pão, hambúrguer, bolacha, porque eu comia 2, 3 pacotes de bolacha por dia, sozinha. Então, eu me vestia de trigo. Eu era um pacotinho de anaconda para todo lado. E trabalhava em mercado. Então, a minha função no mercado era abastecer farinha de trigo, bolacha, macarrão, tudo que eu não podia ter contato. Aí, nisso, eu tinha asma, bronquite, renite, tudo que for ite, que vocês imaginarem, eu tenho. Então, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, uma moça com 32 anos tem tudo isso? Tenho. Tudo isso e mais um pouco.
E depois que eu conheci a Solange, né, descobri no Dr. Google que existia seu par, pedi socorro, né? Aí a Solange me orientou, né, foi me orientando. Aí eu não vou comer essas coisas, é muito caro, é muito difícil. Aí eu fiz um curso de pães, aí eu aprendi, porque eu sempre gostei muito de cozinhar, então tudo que eu fazia com trigo, eu aprendi a fazer sem trigo, né? E a dificuldade hoje, assim, de um celíaco, realmente, igual a doutora Mariane falou, aqui no Brasil é muito complicado. É tudo muito caro, é muito difícil, tem a questão da contaminação, não é fácil. Você vai num lugar, você fala que você é celíaco, a pessoa fala, o que é isso? Né? Acha que você é um extraterrestre de outro planeta, não acha que você é um brasileiro. E o nosso governo está com os olhos fechados para isso. Né? E, né, até agradeço a deputada Cláudia, né, que está abrindo uma visão diferente, porque eu faço parte de uma associação de moradores, né, e a gente briga na unidade de saúde dia a dia. Tem médicos do posto de saúde que não reconhecem doença celíaca, falam que o SUS não faz exame, que o SUS não faz a biópsia, e eu descobri que existem leis para isso, e eu estou brigando com eles lá por isso. Né, e até briguei com o conselho regional lá do meu bairro, porque eu estou levando isso para a unidade de saúde, né? Depois do que aconteceu comigo, o que está acontecendo comigo, porque eu estou em tratamento de câncer hoje, devido à doença celíaca. Eu tive problema nos dentes, né? Está aqui a doutora Janaína, né? Que não me deixa mentir, que está me ajudando, me apoiando. E eu tirei 2 tumores da boca, estou com 7 tumores no seio. E não cheguei a ter um câncer no intestino, porque a Celpar me salvou, né? Eu estou salva pela associação, porque eu já passei por UTI e tudo. Não era para mim estar aqui hoje. Né? Eu não sei o que seria de mim desse 1 ano sem a dieta. É difícil, tem horas que eu choro. A doutora Dinadeia sabe, né, o que eu passei, o que eu passo. Não é fácil, é muito difícil. A vontade de desistir é muito grande. Né? Porque a gente não tem um apoio assim, fora, não é só um apoio familiar. Sabe, deputada, a gente precisa de um apoio de vocês, é muito sério. Pessoas estão morrendo hoje. Tem crianças que falecem hoje de câncer no intestino, sem saber que são celíacos. Lá no Erasto, eu consulto pelo SUS, pessoas que vêm do interior, eles não sabem, eles falam assim, o que é ser celíaco? Né? Quantas pessoas se identificam com os sintomas e a gente não pode fazer nada porque a gente é pequeno. Né? Mas eu creio que a deputada não está aqui à toa. Deus te colocou aqui, não foi à toa. Foi para ajudar essas pessoas que precisam de você. Né? A doutora Mariane tem um trabalho muito bonito. Né? Eu aprendi a comer batata doce, doutora Mariane, no lugar de pão. A minha filha come. Então, assim, eu tenho uma vida hoje. Né? E eu só tenho a agradecer e pedir para vocês, assim, você que às vezes tem um pouquinho mais, né? Dá um pouquinho da tua orientação, do teu conhecimento para as pessoas que não têm, porque é muito difícil. Sozinho ninguém consegue. Então vamos brigar, vamos lutar, né? O ano que vem está aí de novo. A gente tem que brigar pelo direito da gente. O celíaco não é só comemorar o dia do celíaco no mês de maio e pronto, acabou. É o ano inteiro, é todo dia uma briga. Então, assim, que eu não seja assim um exemplo, porque eu não sou um exemplo de dieta. Né? A minha dieta tem que ser 101%. É muito difícil, porque além de eu ser, né, celíaca, eu tenho intolerância à lactose também. Então, já é complicado. Hoje, nos armazéns da família, tem fécula de batata, farinha de arroz, o leite, só que é muito escasso. Se você não chegar na hora lá para comprar, no outro dia você já não compra, porque vem muito pouco. Então, vamos brigar. Às vezes você está lá no teu vizinho não sabe que você é celíaca, vai explicando. Faça uma campanha da boa vizinhança, de repente você vai salvar uma vida. Né? Como a associação salvou a minha, eu espero que eu também possa servir de canal para outras pessoas também. Né? E agradecer vocês aqui e que a gente vá brigando. Né? Que o ano que vem, o dia do celíaco, essa sala aqui não seja aqui, seja lá no plenário grande, deputada. Eu conto com a senhora para isso. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Luciana, pelo seu depoimento, que certamente impressionou a todos aqui. Bom, e agora para falar sobre aspecto psicológico do paciente celíaco, convidamos a doutora Dinadeia Brandalize, psicóloga clínica, especialista em comportamento alimentar e consultora da ACELPAR, que vai falar sobre o tema Enfrentando as Dificuldades Emocionais
diante da doença celíaca? Bom dia a todos. Como nós temos um grupo bem misto aqui, quem é celíaco? O meu braço não está levantado à toa. Bem-vindos ao time. Superando o diagnóstico da doença celíaca. Recebendo o diagnóstico, depois de muito procurar respostas para determinados sintomas, está aí a doutora Lorete, que não nos deixa mentir, né? Depois de tanto passar por várias especialidades médicas, vem o diagnóstico, doença celíaca. O que é isso? Muita gente pergunta. Glúten? Nunca mais? Como assim? Não comerás mais pão, uma profecia, né? Não comerás mais pão, não comerás mais pizza, não comerás mais bolo de aniversário. Lasanha? Nem pensar. Mas mesmo assim você poderá ser feliz, acredita nisso? É isso que o celíaco pensa, né? A minha vida acabou, porque eu não posso comer tudo isso e ainda dizem assim, aceite. Pois acredite, é possível. É possível através da nossa forma de pensar, da nossa conduta. Personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir. Isso começa desde a infância a ser formada a nossa personalidade. Então, quando a gente recebe um diagnóstico, seja qual for, a nossa forma de agir com relação ao diagnóstico da doença celíaca é muito parecida com outros problemas que nós enfrentamos na vida, porque tem a ver com o perfil. É incrível como em consultório você conversa com alguém que fala sobre isso com muita naturalidade. Para outros é um peso gigantesco, para outros é assim, o que foi que eu fiz para merecer isso? Então, uma das coisas que o celíaco é craque e tem que cuidar nisso é na vitimização. Eu sou um coitadinho, porque eu? E por que não eu? Né? O que eu tenho de tão especial ou não especial para que não tenha acontecido isso? Então, a nossa forma de pensar é a nossa forma de agir. Se nós pensamos negativo, que tudo está perdido, a gente não vai tomar providência. Se nós pensamos através de buscar informação, eu tenho isso, e o que eu faço com isso? O que eu tenho que fazer para não ter mais os sintomas, para não me sentir mais doente? Aí isso te mobiliza a ir buscar mais soluções. Claro que, com o diagnóstico, inicialmente, o celíaco se sente cerceado de vários alimentos. É muito comum a gente, né, nós celíacos, passarmos por um estágio que a gente chama de luto. Luto é a perda de qualquer coisa, retirada de algo na nossa vida. Em psicologia, luto não é só a perda de uma pessoa querida que faleceu. Luto é perda de um emprego, luto é o término de um relacionamento. Então, luto, às vezes, é a mudança de colégio sem querer, mudança de cidade, a perda, né, de estar perto da família. E, no nosso caso em específico, o luto é alimentar. A partir do diagnóstico, tem que se retirar o glúten. E isso acaba deixando muita gente confusa e muito triste. No luto, são 5 fases. Então, se tem 5 fases, é sinal que ele termina um dia, né? A primeira é a negação. A pessoa recebe o diagnóstico e fala, não, acho que esse médico está errado, eu não sou celíaca, vou em outro. Vou em outro. Vou em outro. Daí a doutora Lorete fala, aceite que não tem jeito, você é celíaco. A forma de pensar na negação. Isso não é verdade, vai passar. Os comportamentos acabam ser buscar uma segunda opinião, uma terceira, uma quarta. Dependendo da neura da pessoa, uma 10ª.
Não aderir ao tratamento também é negação. Se eu não tenho, não me sinto celíaco, não vou fazer dieta. A segunda fase é a raiva. Cuidar muito no diagnóstico do adolescente, porque o adolescente ele já tem o luto da perda da infância. Aí ele vai ter que lidar com o luto do diagnóstico, porque ele entra muito assim, de porque isso não é justo, a culpa é da minha mãe, que é celíaca, a culpa é do meu pai, que é celíaco, não é? Por que o meu pai foi me transmitir logo isso? O comportamento. Perde a calma quando fala sobre o assunto, recusa-se a ouvir conselhos, evita falar do assunto. Raiva. Quem já passou por isso de diagnóstico de ser celíaco? Ai, que raiva que eu sou celíaco. Ninguém? Mãozinha? Ninguém? Todo mundo passa, né? Intensidades diferentes, mas passa. Então, o adolescente ele tem muito ainda a questão do convívio social, né? É a fase fast food. Então, sair com os amigos é a fase fast food. Precisa muito de orientação. Uma equipe multidisciplinar para quem é celíaco recém-diagnosticado, que é gastro, que é nutricionista, psicólogo. Essa equipe toda ajuda bastante a ir passando essas fases de forma mais tranquila. A terceira fase do luto é a negociação ou barganha. Se eu rezar bastante, se eu fizer uma novena, se eu fizer uma promessa que, em vez de glúten, eu deixo de tomar refrigerante, vai que eu deixo de ser, né? Vou acordar cedo todos os dias, tratar bem as pessoas. Isso é barganha. Pessoas assim, vou ser boazinha, que Papai do Céu vai me perdoar e eu deixo de ser celíaco. Não existe isso. É mais uma forma de se iludir. Então, eu pus ali alguns comportamentos. Rezar e fazer um acordo com Deus. Se alimentar com produtos light e diets. Mas light e diets não tem nada a ver com sem glúten, né? Quarta fase. Essa é a mais delicada de todas. É a depressão. Onde a pessoa fica mais internalizada, sente uma dor mais calada, mais quieta, mais reclusa, porque ninguém consegue ficar em ilusão e negação a vida inteira. Então, a depressão ela entra também para que venha uma reflexão mais tarde. O pensamento da pessoa depressiva. A própria doença celíaca, por si só, ela já pode desencadear a depressão. Então, vamos dizer, depressão ao quadrado. Porque a doença celíaca desenvolve a depressão e a depressão por saber que é celíaco, né? Não tenho forças de pensamento. Lembra que eu falei pensamento, comportamento, sentimento. Pensamento, não tenho forças para lidar com isso. Nunca mais as coisas ficarão bem. Eu me odeio, o adolescente. Eu te odeio, você que come glúten, amigo. Comportamental, chorar, afastar-se das pessoas. A variação vai de pessoa para pessoa. Quando falamos de psicologia, a gente trabalha o indivíduo. Nenhuma pessoa é igual à outra. Então, essas fases, elas são de intensidade diferentes e podem ocorrer em sequência diferente também. E, por fim, que é o que todos esperam, é a aceitação. Percebe-se e vivencia-se uma aceitação do rumo das coisas, através da informação, através de saber que existem muitos alimentos naturalmente sem glúten, e outros que foram feitos já a troca das farinhas. E o pensamento não é o fim do mundo, posso superar isso, posso aprender com isso e melhorar, posso viver sem glúten. Comportamento, buscar ajuda para resolver a situação, conversar com outros sobre o assunto
E buscar testar receitas. Celíaco adora uma receitinha, né? Alguém falou em receita sem glúten, o celíaco já está antenado. As pessoas não passam por essas fases, como eu disse, de maneira linear. Tudo depende da personalidade e da criação de cada um. Mas todos são capazes de superar, com determinação, com vontade, com apoios. Família, é fundamental o apoio da família. A importância da família e de amigos no processo de adaptação traz um acalento, traz uma substituição da frustração, porque o alimento ele também é um condutor de afeto. Quando alguém fala, fiz esse bolo para você, está falando assim, olha como eu gosto de você, eu fiz esse bolo para você. O nosso primeiro alimento, que é o leite materno, junto com o leite materno vem o carinho da mãe, o aquecer da mãe. Então, o alimento está bastante vinculado ao afeto. Só que ele é o condutor do afeto, não é porque a avó, a querida, a tia fez o bolo preferido que você vai comer o bolo inteirinho, né? Afinal, no cérebro, apoio e informação são fundamentais. A adaptação à nova alimentação requer um tempo para se acostumar. Afinal, nosso cérebro estava acostumado com determinados hábitos e agora irão mudar. E isso requer um tempo. É o cérebro que tem que mudar, para isso, mudar os nossos hábitos e comportamentos. Tudo que é novo causa um certo estranhamento de início, até que deixe de ser novo e passe a ser uma rotina na nossa vida, né? Mas a participação da família e dos amigos é fundamental. Quando temos apoio e carinho, reagimos de forma mais assertiva e, literalmente, a união faz a força. Então, provavelmente, aqui todos os celíacos presentes devem ter recebido apoio da família, de algum membro da família, e isso ajuda muito. O papel da família é apoiar, ajudar a abrir novas possibilidades. A alimentação influencia nosso comportamento e, como eu tinha dito, começa pelo aleitamento materno. É muito importante ter alguém que nos compreenda perto da gente. Vamos falar sobre o diagnóstico, a reação de diagnóstico entre crianças e adultos. Adultos, reação diferente de criança. O adulto, ao receber o diagnóstico, ele vai reagir de acordo com a sua estrutura psicoemocional. Tirando a parte da depressão que cabe à doença celíaca, aos sintomas da doença celíaca, nós vamos ter um enfrentamento ou uma fuga do diagnóstico. Isso vocês já trazem da forma como vocês foram criadas, os hábitos familiares, se as pessoas enfrentam, têm medo. Tudo isso vai contribuir com o tempo que levaremos para a aceitação do diagnóstico. Começa pelo aceitar para poder mudar. Já devem ter visto essa frase, né? Aceitar para poder mudar os hábitos, aceitar aquilo que não se pode mudar, ser celíaco, para que possamos introduzir o alimento e levarmos uma vida social melhor. Então, é aceitar. As crianças. A reação da criança vai estar diretamente ligada à reação dos pais. Pais que fazem negação, pais que ficam superprotegendo, dificultam demais a aceitação da criança. Pais que falam, a doutora Loreta deve conhecer, não, mas só um pouquinho, só hoje. Só um pedacinho, ele tem 3 aninhos. Não vai? Só um pouquinho, porque ele tem 3 aninhos, só um pouquinho. É veneno, como todos já falaram, é veneno. Ninguém quer dar veneno a seu filho. Nessa hora entra o psicológico, o emocional dos pais, e dos pais, entenda-se ao quadrado das mães. Às vezes as mães sentem tanta... Tem uma mãe aí, né, mãe? Mas você leva direitinho, né? A mãe é mais firme. A mãe entende o que acontece,
Por amar seu filho, é melhor dizer não para o glúten do que dizer sim para ele não ficar triste por não comer. Pais calmos e resolutos irão passar para a criança que ser celíaco é levar uma vida normal com algumas adaptações. Que as amizades continuam, que as festinhas de aniversário continuam, que leva-se a sua marmitinha, mas na piscina de bolinha não tem glúten, teoricamente, né? E outros brinquedos mais. O diálogo é fundamental para a criança compreender o que está acontecendo com ela. Então, novamente, os pais explicarem para a criança. E o corte do glúten só terá benefícios para a saúde e a disposição dela. A própria criança, nós já vimos relatos no Seu Par dizendo, crianças coisas mais fofas, 7, 8 anos, dizendo assim, eu estou muito melhor agora sem glúten. Então, o olhar da mãe é fundamental para a ação da criança. O olhar da mãe de força para a criança, de apoio para a criança, e de enxergar que aquela criança vai ser um adulto um dia. Então, passar essas questões de fortalecê-la. Podemos ser felizes, irmos a festas, podemos muita coisa, só não podemos o glúten. Vida social. Comemos para viver e não vivemos para comer. Tem gente que vive para comer, né? Que a comida é tudo, é mais importante. Eu vou numa festa, eu quero saber se eu vou encontrar amigos ou o que vai ter no buffet. Né? Se eu vou encontrar pessoas queridas, se vai ser divertida a festa, ou o que tem para comer. Então, vamos pensar nisso. Comemos para viver e não viver para comer. Com o tempo, passamos a ressignificar, dar outro significado às questões que estamos acostumados. Aí entra a questão psicológica. Ressignificar, dar outro significado. Aquele bolo bonito na vitrine de uma confeitaria comum já não é mais bonito. Isso, para mim, me faz mal. Isso é veneno. Isso é ressignificar. Você passa pelo estágio de desejar aquilo a rejeitar naturalmente porque faz mal. Esse é o trabalho que a gente faz em clínica também, ajudar a ressignificar. Olhar para os alimentos com glúten, não mais pelo aspecto atrativo, bolo, brigadeiro, pizza, mas como um inimigo para o nosso organismo. A Mariana ainda se referiu a cacos de vidro. Achei bem interessante essa comparação. Então, poderemos dizer a nós mesmos, isso eu não quero porque me faz mal. Enquanto nós falarmos isso eu não posso, em termos psicológicos, a gente está tendo autopiedade. Isso eu não posso. Então, é alguém que está me limitando. Quando eu digo isso eu não quero, a decisão é minha, a decisão é sua. Aí você está compreendendo toda a importância da dieta e o quanto é importante a nossa saúde e a nossa vida, muito mais do que um brigadeiro ou algo assim. Quando fazemos isso, estamos no comando de nossas decisões e de nossas emoções. Quem está no comando inicialmente são os médicos. Eles que dizem, não pode, tire, não pode, de jeito nenhum. Aí, quando a gente passa a ter uma compreensão mental, fazer o processo psicológico do quanto isso é importante, nós estamos no comando. Aí entra outra coisa no social, não causar constrangimentos a terceiros. As festas, levar algo ou comer antes, festinha de aniversário, festinha de família, que você sabe que vai ter salgadinho e docinho. Se come antes, você leva uma marmitinha, muito comum, né? Celíaco levar a marmitinha. Porque também, mesmo que a gente informe os familiares mais íntimos, o mundo não tem que mudar por nossa causa. Nós é que temos que nos adaptar à vida social. Porque é muito desagradável para um anfitrião chegar alguém, um celíaco, e dizer... Ai, não posso comer isso, não posso comer aquilo, eu não posso. Tem um jantar que tem massa, tem isso. Mas tem uma saladinha?
tem alguma coisa? Se informa antes do que vai ter. Como eu falei, a comida não pode ser prioridade no ambiente social. Em casa, a gente come bem, escolhe e tudo bem, mas no social é socializar. Então, nesse caso, não causar constrangimento para os outros também. Outra coisa importante para o celíaco, ele fica muito abalado quando recebe o diagnóstico, porque ele entra no supermercado e ele só vê placas de não. Não, 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 não. Se vai em todas as gôndolas, isso não te pertence. Panificadora, não. Parte de bolachas, não. Fazer parte de um grupo, saber que não é o único, ajuda bastante. Por isso que existe a Seu Par, que promove reuniões mensais, nas quais as pessoas têm experiência de fazer trocas, têm oportunidades de fazer troca de experiência, adquirir informações, socializar, porque os grupos se formam por identificação. Então, é bem bacana, quem não conhece a Seu Par, quem não conhece as reuniões, é muito legal participar, porque daí você não se sente um estranho no ninho, você se sente acolhido, e daí as trocas de personalidade, conhecer o modo de pensar de uma pessoa e de outra, faz com que as pessoas se fortaleçam. Resiliência é a capacidade de superar as adversidades que acontecem na nossa vida, e que depois da tempestade vem o equilíbrio e passamos a compreender melhor e os problemas acabam nos tornando pessoas mais fortes após a superação disso. Ninguém nasceu para sofrer, ninguém nasceu para ter só karmas na vida, mas se pensar dessa forma, assim vai alimentar, né? E para os celíacos que adoram uma receita, aí vai, caneta e papel na mão. Ingredientes: boa dose de informação, uma xícara de chá de perseverança, uma pitada de boa vontade, 1 litro de aceitação, um punhado de amigos, uma tonelada de carinho da família. Modo de preparar: misture tudo e sirva à vontade. Bom apetite. Obrigada a todos. Muito obrigado à doutora Dinadeia Brandalize. E, antes de passar a palavra à deputada, ela nos pede que tomemos ainda mais um depoimento. E eu gostaria de convidar, então, a Patrícia, mãe da Fabrícia, para dar o seu depoimento. Bom dia a todos. Desculpe. Eu me chamo Patrícia, essa é a Fabrícia. Na verdade, eu sou mãe de uma celíaca. E eu queria dar um depoimento feliz. Eu queria dar o depoimento que durante muitos anos, eu passei por que muitos celíacos passaram. A minha filha, até os 7 anos e meio, não foi diagnosticada. Acho que a doutora Lorete deve conhecer bem esse diagnóstico. Cada vez que nós íamos para o hospital com vômito, diarreia, virose. Muitas vezes virose, muito soro, muito bracinho, que foi injetado com muita agulha, tanto que hoje eu tenho um problema sério, ela tem um verdadeiro pavor à agulha, é um problema fazer o exame, nós temos que segurar ela, porque desde os 8 meses ela tinha virose. Bom, essa foi a parte triste. A parte feliz que eu queria dizer para vocês hoje é que a minha filha tem uma vida social e feliz. Nos aniversários, nós levamos tudo, desde o pão de queijo, até o salgadinho, até o bolo. E o mais engraçado, o centro das atenções das crianças é a Fabrícia, porque ela chega com a comida diferente, é diferente do que tem. Então, muitas crianças chegam e vêm pedir para mim. As priminhas delas, quando a gente chega nos aniversários, as priminhas delas já vêm direto na sacolinha dela para ver o que trouxe. É pão de queijo, é cupcake, todo decoradinho. Nós tivemos eu gostaria de falar isso, porque uma das coisas que falou é da vida social. Nós tivemos um aniversário esse fim de semana, de um amiguinho de 10 anos, fez 11, foi numa pizzaria.
A mãe toda preocupada veio falar comigo, olha, o que eu posso fazer? Eu falei, não se preocupe, eu faço. Fiz umas pizzas no formato de florzinha e, adivinha, todo mundo queria comer a pizza. Eu falei, filha, não dá, eu só fiz 5, só dá para você. Dá um pedacinho para cada um experimentar. Então, o meu depoimento para vocês é, existe uma vida muito feliz depois da doença celíaca. Você tem que se adaptar, como tudo na vida a gente se adapta. E a Fabrícia, acho que queria falar só um pouquinho como ela superou um pouco isso. Só um minutinho, né, filha? Na minha escola, normalmente, nos primeiros meses, quando eu descobri que eu era celíaca mesmo, minhas amigas começaram a me apoiar e teve uma menina que a gente não se dá muito bem e ela ficava dizendo que não ia comer minhas coisas, eu oferecia, porque era sem glúten e que ela só gostava de trigo porque sem trigo era ruim. Então, eu comecei a oferecer para as outras meninas. E quando elas experimentaram, elas começaram a falar para ela que era bom, que não tinha diferença. Quando ela experimentou, ela ficou sem graça e não falou, porque ela disse que tinha o mesmo gosto. Muito obrigada, obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado a Fabrícia também pelo depoimento. Vamos ouvir, então, a deputada Cláudia Pereira. Agora não sei se eu falo aqui, se falar, todo mundo foi lá na frente. Vou falar daqui, né, doutora? Então, tá bom. A casa é sua. A casa é de vocês. Bom, eu estou, assim, muito feliz e, ao mesmo tempo, agora eu fiquei até com um pouquinho de remorso, porque, por todas as explicações, a minha mãe, o senhor já recolheu, mas eu vejo ali pelos diagnósticos que ela era uma celíaca, mas assim que... Podemos dizer que com quase todos os sintomas. E passou a vida inteira dela sem saber, né? Então, hoje a irmã dela, que é essa tia, que foi quem me deu essa missão. Eu sou uma deputada de primeiro mandato, eu nunca ocupei cargo político nenhum. Como a Luciana disse, que eu tenho certeza que foi Deus que me colocou aqui, porque não havia condições matemáticas de eu estar aqui, porque é uma pessoa que nunca saiu candidata, está eleita, sabe como é que é difícil. Então, eu também acredito nisso. E quando eu vim para cá, eu trouxe uma missão, né? Foi uma tarefa que essa minha tia, que é advogada, é uma pessoa instruída, e mesmo assim teve muita dificuldade para entender o que ela passava, os sintomas. Ela me deu, sim, essa responsabilidade quando chegasse aqui e fizesse alguma coisa. Porque, como a gente percebeu aqui, a falta de informação é um grande vilão, né? As pessoas não entendem. E tudo que eu ouvi aqui, eu ouvia dela. Dizer que, às vezes, as pessoas achavam que ela estava sendo... Nossa, mas que senhora mais... Né, vamos dizer assim, metida, porque não pode comer isso, porque não pode comer aquilo, não pode, muitas vezes, ir numa padaria e fica aquela, vamos dizer assim, aquela fumacinha de farinha de trigo no ambiente, aquilo, nossa, mas isso vai prejudicar? Porque contaminou, então não quer dizer que não passou a manteiga aqui no pão do vizinho, não pode usar a mesma faca? Nossa, aquilo acaba deixando a pessoa, parece que, né, como essa pessoa quer ser diferente dos outros. E agora a gente acaba de ouvir aqui o depoimento da Fabrícia, dizendo que o lanchinho dela era igual, né? E o que a gente quer entender e deixar que as pessoas percebam que as pessoas são iguais, né? E eu, na minha profissão, na verdade, eu sou advogada, já há 15 anos no exercício do direito, tem uma máxima que a gente tem que usar isso em todos os campos, em todas as áreas, que a igualdade, na verdade, ela é você tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Então, não é pegar todo mundo e nivelar, porque é isso que nós estamos fazendo a igualdade. Isso nós estamos fazendo injustiça, né? Nós estamos causando a desigualdade. Então, eu quero aqui realmente agradecer a doutora Lorete, que deu uma explanação maravilhosa. Já peguei o telefone, endereço, e-mail, já vou passar para a minha tia, que gostaria muito de estar aqui. Agradeço aqui ao cerimonial, ao pessoal da casa que está cobrindo, filmando. Nós vamos disponibilizar no nosso site, nas mídias sociais, para que as pessoas tenham acesso a essa palestra, que foi muito esclarecedora. A doutora Mariane, que é nutricionista, e daí aqui em nome da doutora Mariane e da Ana Cristina, que é assessora nossa aqui na parlamentar do gabinete, eu quero agradecer a todos os nutricionistas e agradecer a equipe do gabinete que trabalhou em nome da Ana Cristina, nutricionista, que a gente possa realmente continuar conduzindo nossos trabalhos parlamentares para colaborar com essa causa.
Agradecer o depoimento da Luciana, que foi fantástico, né? A gente viu ali que realmente é o amor, né? O que fica sobre tudo isso é o apoio. Não sei quem que está ao seu lado, se é um familiar, se né? Eu vi que ele se emocionou com o teu depoimento aqui. Então a gente vê realmente que é o carinho, é o amor, a compreensão das pessoas que estão ao teu redor. E às vezes as pessoas que estão na sociedade não vão ter isso porque não entendem, não sabem, né? Mas quando entender, quando perceber o que significa isso, vai ter também esse gesto de solidariedade, de amor, de compreensão. Agradecer também a doutora Dinadé, psicóloga, que vê que a enfermidade, a doença celíaca, ela engloba muita coisa e realmente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? E a cabeça da gente é um fator que é preponderante. Se ele te dispara ali, tem um dispositivo que diz, não, você vai conseguir, parece que tudo já fica mais fácil e, para isso, precisa realmente ter um apoio psicológico, né? Para que passe todas aquelas fases ali com rapidez, né? Com rapidez, passe todas as fases, mas que, no final, saia bem amadurecido e consciente de que é preciso se cuidar. Aí, então, a mãe que está dando entrevista lá fora, que é a Patrícia, com a filhinha, Fabrícia, eu vi ali o carinho, né? A paciência, né? O afeto, e isso é fundamental. A doutora que nos falou aqui, que a Mariana, já agradecer, a gente percebe assim que tem realmente a dificuldade de acesso, né, doutora, aos alimentos pelo custo, né, e isso acaba sendo uma barreira muito grande, né, mas é isso que nós estamos aqui buscando forma de viabilizar um melhor acesso a esses produtos, né, que aí é dentro desse que eu falei da igualdade, é tentar buscar aí com que as pessoas possam ter um acesso mais facilitado, né. Então quero agradecer também a Márcia, que também está aqui contribuindo e vai contribuir muito mais. Nós vamos ainda pedir muito mais suporte para que a gente possa dar continuidade nessa caminhada. E a Solange também, que desde o início também nós já havíamos conversado, esteve sempre presente ali no gabinete, nos auxiliando, dando todo o suporte. Agradecer aí ao presidente dessa casa, que permitiu que nós pudéssemos realizar esse evento aqui. Espero que realmente no ano que vem nós estejamos lá no plenário, com o plenário lotado, né? E aí eu queria dizer assim, que realmente existem, sim, leis, né? As leis, eu até pedi para levantar todas as leis aqui do Estado que nós tínhamos. Nós temos leis a partir do ano de 2009, né, que determina a obrigatoriedade dos bares, lanchonetes e restaurantes, que venham, então, ter informações nas tabelas nutricionais dos alimentos. Então, temos aí, sim, algumas leis. Temos a lei de 2000, depois de 2000, a partir de 2007 também, 2007, 2009, 2010 e 2013, né, que determina, então, a Lei 15.537, que dispõe do fornecimento de rede de ensino pública, merenda diferenciada para os alunos, né, que têm diabetes, ou são hipoglicêmicos, ou então são celíacos. A lei que determina, então, também que os bares e restaurantes eles informem nos cardápios onde que tem lactose, que tem glúten, para que a pessoa tenha o convívio social com segurança, né? E também temos, em 2010, também teve uma lei que diz aí dos supermercados que precisa ter gôndolas separadas, né? Que aí chega naquele caso lá, nossa, o mercado inteiro, daí a minha parte é só essa aqui. Mas é importante que ela esteja ali bem determinada, bem limitado ali, para que a pessoa, às vezes, se não tiver muita informação, ela sabe que aquela área ali é uma área segura para ela. E aí, eu queria dizer que hoje nós vamos assinar, então, aqui, aproveitar essa oportunidade, a presença de vocês, para assinar um projeto de lei que é instituindo, já que vocês já têm essa data, que é o Dia do Celíaco, mas ela ainda não estava no calendário do Estado. Então, nós hoje vamos assinar o projeto de lei, que vai, então, determinar aí que tenha o Dia do Celíaco no Estado do Paraná. E para que isso, né? É para, como a Luciana falou, ter um dia, nós temos que ter todos os dias, sim, mas nós precisamos divulgar, nós precisamos deixar isso bem claro, que a população saiba que isso existe. Que é esse dia? Mas Dia do Celíaco, o que é celíaco? Né? Para despertar o interesse. Assim como eu propus há poucos dias um projeto de lei, que foi falado de amamentação, nós propusemos aqui no Estado do Paraná um projeto de lei que determina que é um direito livre da amamentação da mulher. Para quê? Nós sabemos que é livre. Houveram, sim, casos de que mulheres, ao amamentar, foram constrangidas ou foram pedidas para se retirar para um lugar mais reservado.
Então, o direito da alimentação é livre, é importante, mas para que essa lei? É uma lei mais construtiva, mais de conscientização, né? Lógico, vai ter multa e vai ter advertência se a mãe for constrangida em algum local público ou privado, mas mais do que isso é trazer o despertamento das pessoas. Então, dessa mesma forma é que nós estamos apresentando, então, vamos apresentar esse projeto de lei que vou assinar hoje aqui, e com isso a gente quer deixar bem latente, deixar bem em evidência que existem celíacos em todo o mundo e não seria o Paraná uma ilha que não teriam pessoas com a enfermidade, com a doença celíaca, e nós precisamos ter políticas públicas nesse sentido. Trabalho já desde o início do mandato, já estamos trabalhando, o objetivo essa foi a tarefa que foi me incumbida por essa tia que faz parte desse time, de que tenhamos no Paraná uma bolsa, uma cesta básica do celíaco, né, para facilitar, então, o acesso à aquisição dessas pessoas, com um tratamento tributário diferenciado. Lógico que nós, deputados, nós não podemos nem criar despesas para o Estado, né, nós não podemos criar leis que criem despesa e nem que façam renúncia de receita. Então, nós estamos com... Esse é o entrave, essa é a dificuldade, mas nós estamos aí com toda a equipe trabalhando para descobrir uma forma com que a gente possa, então, conseguir aí conquistar a cesta básica do celíaco. Então, esse vai ser todos os nossos esforços, a nossa dedicação para que a gente consiga atingir esse objetivo. E, enfim, assim, eu queria, mais uma vez, agradecer e dizer que foi muito rica essas apresentações, muito esclarecedoras. Vamos disponibilizar esses vídeos para as pessoas de todos os lugares, para que possam ter acesso a essas informações. E dizer que, o final de tudo, que me deixou assim fechar para mim foi que é o amor, né? Que nós precisamos nos amar. Quem descobre que tem a doença celíaca precisa se amar, se gostar, se defender, se cuidar, né? E esse é o norte. E quando você tem pessoas, família, amigos que também te ajudam, nesse sentido as coisas andam mais fácil. Então, que nós conseguimos aí com amor, com dedicação, com esforço, né? Caminhar com felicidade, que nem a pequena Fabrícia falou ali, caminhar com alegria, com felicidade, porque a vida é para ser vivida e é para ser bem vivida e com qualidade de vida. Então, muito obrigada. E minha parte, eu estou muito feliz e realizada por estar aqui com todos vocês. Obrigada. Muito obrigado, deputada. E para encerrar este nosso encontro, em nome da Assembleia, a deputada fará entrega de algumas homenagens. Inicialmente, pelos serviços prestados aos celíacos, a doutora Lorete Cotze, gastroenterologista, que vai receber uma menção honrosa da Assembleia Legislativa, e por ela, a Assembleia homenageia todos os profissionais médicos pela sua dedicação à causa celíaca. Desculpa, mas estou muito emocionada, porque desde 69 que a gente trabalha com isso, e quando a gente fundou essa associação, pouca gente acreditou, mas eu vejo que valeu a pena. Eu vejo aqui Salete, vejo Solange, aquele pessoal que a gente pôde ajudar, uns que eu não pude ajudar, mas que outros que passaram por mim e estão ajudando. Então, queria te agradecer muito, que essa menção não é minha, é de vocês. Não é? Depois que a gente fica velha, a gente fica um pouco chorona, mas, na realidade, é muito importante que esse trabalho que a gente começou com um grãozinho de areia, hoje possa crescer bastante. E vamos, então, apoiar todos esses projetos e que cada um de nós realmente faça uma coisa que se chama amor e para a qualidade de vida. Muito obrigada, viu? Desculpa a emoção. Vamos aplaudir a doutora Lorete Cotze, gastroenterologista, homenageada pela Assembleia. Recebe o diploma de menção honrosa desta casa. A deputada também, neste momento, entrega homenagem a todos os profissionais nutricionistas que se dedicam à causa celíaca através da nutricionista funcional Mariane Rovedo.
Os cumprimentos a Mariane Rovedo, vamos aplaudi-la. A homenagem da Assembleia aos psicólogos, grandes parceiros para superar a adaptação à nova dieta através da psicóloga Dinadeia Brandalize. E, finalmente, a homenagem da Assembleia a Solange Cristina do Nascimento, atual presidente da ACELPAR, por 6 anos de dedicação à causa celíaca. Homenagem da Assembleia e da deputada Cláudia Pereira. E nós queremos agradecer a presença de todos vocês e vamos homenagear mais uma vez a deputada e as palestrantes com uma salva de palmas. Um bom dia a todos.